Saudações, comandantes. Hoje eu venho trazer um pouco sobre as configurações que a gente tem no Elite Dangerous Odyssey, né, da expansão Odyssey. Apenas algumas sugestões de configurações que você pode estar ajustando para melhorar a sua jogabilidade, né, a partir do momento que você começar a jogar o Odyssey mais ativamente, né, você começar a esticar um pouco suas pernas e começar a andar de verdade. Então, eu vou trazer um pouco das minhas configurações, né? Mas caso você se sentir melhor também, você pode estar alterando para uma configuração é, que possa ser mais confortável para você, né? Então, até existe várias configurações aqui que o jogo talvez não vai te dizer que existe, né? Mas que pode facilitar muito a sua vida. Então vamos lá. Para a gente acessar as configurações, a gente tem que estar no menu do jogo, certo? E a gente vai aqui em opções, depois controles, controles a pé. E aí a gente tem essas divisões aqui. Eu vou passar pelas principais ali, talvez, e depois você vai vendo com calma se tiver alguma coisa que você quiser alterar, né? Você vai vendo com mais calma. Movimentação a pé, né? Aqui tem a movimentação do mouse para você girar o mouse, né? Aqui é normal. Se você quiser ajustar a sensibilidade, tem aqui. Aqui, eixo de movimento, WS, né? Aqui seria para você se mover para frente e para trás, né? Movimentação, esquerda e direita. Tá, vamos vendo mais um pouco abaixo. Isso aqui seria uma opção para você meio que selecionar a câmera para cima, né? Olhar para cima, olhar para baixo com o seu personagem, caso você tiver essa preferência de configurar isso. Bem, aqui corrida é muito importante. Muitas vezes a gente vai ter que correr, né? E o padrão aqui é o Shift esquerdo. Eu mantive, achei bem cômodo para mim. Você pode também escolher aqui entre segurar e alternar, né? Em segurar você só vai correr enquanto você estiver segurado. O alternar ele vai manter, né, da primeira vez que você ativar até você apertar novamente para ele desativar. Essa opção aqui talvez nem seja tão necessário. É só uma questão estética, talvez, né? Essa opção de andar, ela vai permitir que você ande como se fosse de velocidade normal, como os NPCs da estação, por exemplo, que andam bem devagar, né? Você ativa isso aqui, eu coloquei aqui para alternar, para ele começar a andar, né, bem devagar, mas é uma questão mais assim estética, talvez vai entrar se você fazer algum roleplay, talvez faça bastante sentido, mas não tem uma aplicação muito grande. É só uma questão mais estética. Agachar, né? Aqui também eu alterei para o control do lado esquerdo. Salto para você pular, né? Interagir e interação secundária. Isso aqui é importante se não tiver configurado, né? Porque muitas coisas que a gente vai interagir, painéis, por exemplo, de porta de dados, a gente, para fazer, de baixar esses dados ou, enfim, acessar vários painéis, a gente precisa da interação. E a interação secundária seria tipo, por exemplo, ativar uma brecha em um armário, utilizar também ali a segunda parte do painel de dados para a gente poder estar enviando um vírus, por exemplo, e algumas missões que são especificamente de fazer esse tipo de sabotagem, né? E tem outras aplicações também. É interessante se atentar para essa configuração aqui. É sempre bom manter também bem próximo, né, para você conseguir lembrar, né? Roda de itens, eu atualmente utilizo só para usar a célula de energia e a vida, mas cada um dos itens
da roda de itens que a gente tem, a gente pode ter individualmente um atalho para cada um desses itens, o que a gente vai ver mais para o final. Roda de emotes, se você quiser, por acaso, fazer por exemplo, uma comemoração, se você quiser bater palmas, esse tipo de coisa, você pode estar utilizando um botão específico para abrir uma roda de emotes para você selecionar. Muito semelhante o que a gente tem aqui com a roda de itens, né? Ah, tá. Aqui, aqui mais para baixo, a gente tem algo bem interessante aqui, que é disparar arma, né, e usar ferramenta. Isso aqui é essencial. Você basicamente atirar, né? Você basicamente ativar a ferramenta. Então, talvez seja mais prático para quase todo mundo utilizar ali pelo mouse, né? Você clicar e interagir. Mirar, né? Também é interessante. Você pode estar atribuindo também um atalho específico para ele, caso queira. Jogar granada, eu coloquei exatamente no scroll, né? Para ficar tudo mais prático. Você atirar, você mirar, você jogar a granada apertando o botão do scroll, né? A gente também tem atalhos para ataque corpo a corpo no jogo, né? Então aqui esse mouse 5 seria um outro botão extra aqui do mouse que eu atribuí, mas você pode atribuir qualquer coisa que você quiser aí nesse sentido. Mas só se você quiser sair no murro com alguém mesmo, né? É, recarregar, né? Recarregar a arma, trocar a arma. Aqui, em trocar a arma, tem um negócio interessante. Em vez de você utilizar vários atalhos, por exemplo, para arma primária e secundária, igual tem aqui embaixo, esse trocar arma ele é interessante, justamente por causa da descrição dele ali, ó. Alterne entre sua arma primária e secundária ou as duas armas primárias, se houver uma disponível, certo? Agora, se você trocar duas vezes bem rápido, você vai selecionar a secundária. Então você tem um botão para selecionar as três armas que você pode ter. Então, se você aperta uma vez e outra, você vai alternar entre as primárias, para você, por exemplo, estar utilizando um traje Dominator, né? E se você apertar duas vezes rápidas, você pega já a arma secundária, que seria a pistola, né? No caso. Então é muito interessante isso aqui, porque você economiza em mais dois atalhos aqui que você poderia estar optando por colocar, por exemplo, o 1 para a arma primária e o 2 para a arma secundária, né? Aqui em ferramenta você pode basicamente alternar entre o analisador de perfil e também o link de energia, né? Então você pode ter um botão para poder alternar entre essas duas ferramentas, não especificamente a ferramenta do traje, né? Que você tem. As ferramentas do traje tem um outro atalho específico para isso. Próxima arma, arma anterior, como também escolher a arma secundária e primária, tudo você pode ficar alternando entre elas, né? Se você preferir. Igual no CS, por exemplo, você vai girando o scroll e vai alternando entre as armas. Aqui você pode fazer algo parecido. Guardar arma. Guardar arma eu diria que é um atalho interessante para se marcar, porque tem situações no assentamento em que a gente vai precisar guardar a arma, recolher a arma, para que não tenha problema com guardas e os guardas não achem ruim que a gente está portando uma arma ali. Então é interessante definir um atalho especificamente para isso. Escolher tipo de granada, né? Isso aqui eu acho muito interessante, porque, por exemplo, eu coloquei definido aqui para se eu rodar o scroll para frente ou para trás, eu alterno entre as granadas, né? Dessa maneira, fica mais prático do que você, por exemplo, abrir a roda de itens e selecionar o tipo de granada que você quer ali, né?
é um pouco mais rápido, né? E às vezes a situação que você vai estar ali para jogar uma granada requer muita velocidade, né? Requer uma agilidade enorme. Então, ter essa facilidade de ter, tipo, o botão de jogar a granada, de selecionar a granada no mesmo botão ali, né? No scroll do mouse, apenas girando, né? Dá essa velocidade, né? Alternar lanterna. Lanterna é interessante também, né? Então é sempre uma ferramenta muito útil, né? Então é bom definir uma. Não necessariamente precisa ser perto. Se você tiver muitas coisas perto ali do seu direcional, do WASD, coloca em um botão mais ou menos para o meio do teclado, né? Não precisa necessariamente estar colado. Talvez funções de interação, funções de alternar ferramentas, coisas assim, pode ser mais interessante e crítico estar próximo do seu alcance, né? Visão noturna. Visão noturna você só consegue ter se você tiver uma engenharia específica no seu traje que consiga utilizar a visão noturna, né? Então, aqui eu mantive o padrão. Também é um atalho que opcionalmente você vai usar, né? Porque se você não tiver uma engenharia de visão noturna, nem adianta, né? Não vai ter uma aplicação isso aqui. Alternar escudo é crítico, né? É um atalho que você tem que estar muito próximo. Eu deixei o padrão, que é o C também. Então, constantemente a gente vai alternar escudo, né? Limpar nível de autoridade é interessante, né? A gente tem ali também uma opção que a gente tem as permissões que a gente hackeia, né, dos perfis dos NPCs e a gente pode posteriormente retirar e limpar esse nível de permissão que a gente tem quando a gente é escaneado, né? E assim o guarda acaba não encontrando nada, né? E não causando nenhum problema. E agora vem outros atalhos muito interessantes aqui, que são, em grande maioria, alguns atalhos relacionados à roda de itens também, né? Por exemplo, você pode atribuir um botão específico para usar o pacote de saúde, né? Aquele kit médico. Você também pode atribuir um atalho especificamente para usar a célula de energia, né? É muito útil. Ou também aqui, em vez de você alternar entre as granadas, como eu mencionei aqui em cima, por exemplo, você pode definir já um botão específico para a granada de fragmentação, outro para a granada, aquela granada que retira o escudo. Enfim, aqui você tem aquela granada que gera aquele escudo em volta de você, né? Então você pode alternar para botões específicos aqui especificamente para um tipo de granada, se você preferir, né? Como eu alternei entre elas ali em cima, eu acabei não definindo, né? Link de energia, isso aqui é muito importante você manter próximo, né? Ali pelo menos na parte dos numéricos ali ou coisa próxima assim, para você ter uma mobilidade quando você precisar de estar utilizando o link de energia, seja para reabastecer o seu traje, seja para matar alguém no modo sobrecarga ou para queimar alguma entrada. Então é muito importante manter próximo dos seus comandos principais, né? Analisador de perfil também é a mesma coisa, né? Ferramenta específica do traje. É a ferramenta que vem específica de um traje. Por exemplo, o Artemis, né? Ele tem aquele amostrador genético. O Dominator, né? Ele em si não tem nenhuma ferramenta. O Maverick, né? Tem o Arc Cutter. Então, essas ferramentas específicas do traje a gente pode alternar entre um botão aqui, né? Alternar modo da ferramenta. Isso aqui é extremamente importante a gente definir e, se possível, até próximo do botão de interação, né? Porque vai ser uma coisa que a gente vai utilizar constantemente quando a gente estiver nos assentamentos. Aqui, opção de ajuda seria referente a você abrir um painel de ajuda sobre as descrições das missões quando você está pegando ela com os NPCs. Ok, aqui em alternância de modos a gente tem algo interessante, né? A gente tem ali as opções de abrir o mapa da galáxia, abrir o mapa do sistema, por exemplo. A gente pode ou não definir esse atalho. Eu deixei da mesma forma que utilizo também, quanto no carrinho, quanto também na nave,
Também pode ajudar bastante. Painel de comunicação seria aquele painel superior da nave, onde você tem todas as configurações ali, como por exemplo, chat, social, mensagens, esquadra, todas essas configurações da parte superior esquerda ali você tem nesse painel de comunicação. É semelhante com o da nave. Comunicação rápida é o chat, né? Você pode definir um botão para entrar já no chat. Abrir central do Insight é um atalho importante, é um dos principais atalhos que você tem a pé, né? Para você, por exemplo, chamar o Apex, né? Para você acessar até esses outros menus ali de cima, até entre outras coisas. É extremamente importante esse atalho, então é bom manter próximo também para você ter essa facilidade. Abrir estatísticas abrir estatísticas de batalha da zona de conflito seria no final das partidas da CZ, onde você tem ali para poder pedir extração, ou para ver estatísticas da batalha em si. Então pode ser um botão bem longe, é uma situação bem ocasional. Ah, ok, emotes a pé, né? Você pode também definir um atalho específico para cada emoção ali, né? Então, eu, como assim, numa questão de ser mais útil, eu defini apenas o apontar, né? Que ele aponta o dedo e mostra uma direção. Também serve como um ping, né? Você pode apontar para os amigos da sua wing, onde está determinado item, por exemplo, onde está um determinado prédio. Você pode estar sempre fazendo isso simplesmente apontando, né? E a sua wing vai conseguir ver. Então, de todos, eu acho o emote mais importante. Por isso eu defini um atalho dele ali para poder dar essa facilidade para a gente, às vezes, se comunicar, né? Bem, no que se refere às configurações, essas são as principais, né? Então, é sempre importante a gente configurar bem aqui as configurações no Odyssey, seja numa nave, seja num carrinho, para a gente ter a facilidade de jogar o Elite, né? É claro que talvez a princípio seja muito botão para a gente guardar, mas conforme a gente vai se integrando com as situações específicas que a gente vai utilizando elas, vai ficando mais fácil e em certo momento você vai ver e você já sabe quase tudo que está configurado, né? Então, a princípio pode ser muita configuração, né? Mas nada que um pouquinho de jogo e experiência, né, você vai conseguir se adaptar bem. Vale a pena ressaltar que essas são as minhas configurações. Em parte eu peguei do padrão do jogo, que já aceitei, né, mas em outra parte eu modifiquei para o meu gosto. Então, se tiver alguma alteração que você queira alterar que vai ficar melhor para você, sinta-se à vontade nisso. Acho que o que muda muito também de jogador para jogador é, por exemplo, a sensibilidade, né? É uma coisa que realmente é muito pessoal. Mas é isso. Esse tutorial é mais para mostrar essas configurações que existem no jogo, né? E para te dar uma ciência que elas existem e que você pode usufruir desses recursos, né? Principalmente essas configurações que a gente tem aqui de alternar as ferramentas, de usar, por exemplo, um pacote de vida, né? É muito prático em vez de utilizar aquela roda de itens, por exemplo, que numa situação rápida e de emergência você não vai conseguir, às vezes, ter esse raciocínio para girar o mouse até o item que você precisa. Até você fazer isso, às vezes você já leva um tiro e morre, né? Então é interessante você se adaptar da maneira que fique mais eficiente possível para você ter um bom combate, uma boa movimentação no Odyssey. E é esse o nosso tutorial de hoje a respeito das configurações.
Ei, você! Pare imediatamente. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Até mais. Ah, não. Você não se inscreveu e deu joinha? Não posso crer.